Bem-vindos a uma edição nova de Gente com História, hoje dedicada à enfermagem, porque vamos celebrar esta semana, a 22 de maio, o Dia Internacional da Enfermagem. E o Gente com História, acho que bem, estará à conversa com o enfermeiro Carlos Souza, que já está connosco em Fremundo, de nos falar da sua experiência, tal e qual como enfermeiro, como homem, dedicado à pessoa que sofre, dedicado à saúde, ao bem cuidar. Boa tarde, enfermeiro Carlos, obrigado por estar connosco. Diga-me quem é. Ora, bem, quem sou? Como já disse, eu chamo-me Carlos Souza e vivo em Friamonte, como disse muito bem. Sempre vivi aqui no concelho de Passos de Ferreira, e que é um concelho mais rural. Aliás, deixe-me só dizer isto, porque eu acho que me trouxe algumas características que eu pessoalmente gosto. Porque eu nasci precisamente numa zona mais rural, ajudava inclusivamente o meu pai em várias tarefas agrícolas, no quintal, como nós dizemos, não é? Quando era mais pequeno, e depois, quando saí para o ensino superior, acabei por conhecer uma faceta mais citadina da vida. E eu acho que precisamente que foi muito bom para mim, na minha experiência pessoal, misturar o saber mais do campo, de alguém mais da ruralidade, com depois as coisas que se aprendem na cidade, e eu acho que nos dá uma bagagem interessante para depois enquadrar a determinadas situações. E sou enfermeiro já há cerca de 19 anos, curso que tirei com muito gosto e profissão que pratico com o mesmo gosto renovado todos os anos desde então, e trabalho atualmente no Instituto Português de Oncologia, no serviço de transplantação de medula óssea. Trabalhei lá quase toda a minha vida profissional. Além disso, depois noutros períodos, trabalhei também noutros serviços, nomeadamente de cirurgia, de medicina, fiz inclusivamente também alguns serviços de assistência domiciliária. Nessa altura foi no âmbito da saúde mental e psiquiátrica. E agora trabalho apenas no Instituto Português de Oncologia. Ricardo, como é que descobriu a vocação para a enfermagem? Ora, muito bem, e agora, como lhe expliquei, América, vou só então fazer apenas uma pequena ressalva, porque vamos falar nesta conversa sobre precisamente vocação, a faceta humana, até humanitária, se quisermos dizer, da minha profissão, mas isto é também a minha profissão, e eu gostaria então só de fazer a ressalva para o facto da enfermagem ser de facto uma profissão de formação superior, em que todos os dias fazemos tarefas de elevada complexidade e alto nível de responsabilidade. Não é sobre nada disto que vamos aqui falar hoje, vamos então falar sobre a faceta mais humana. E começando por essa primeira pergunta, curiosamente eu revi-me numa tia que era muito próxima, que era enfermeira, no São João, e foi aí que eu acho que comecei a ir buscar a ideia de ser enfermeiro quando era mais pequeno. E depois acabou efetivamente por se tornar um sonho tornado realidade. Uhum. E daí até chegar ao serviço onde está agora, disse que passou por vários serviços, por várias outras atividades ligadas à enfermagem. Porquê Sim. escolher esta especialidade? Isso também, curiosamente, há coisas que vêm, não é? Eu destino propriamente não acredito, mas há coisas que às vezes parecem, não é? Durante o curso, eu tirei curso na Escola Superior de São João, já não se chama assim, Escola Superior de Enfermagem de São João, hoje em dia já não se chama assim, na altura chamava, e havia uma relação muito grande dessa minha escola com o São João e com o IPO, que são praticamente paredes meias, ambas, com a escola. E eu fiz grande parte dos meus estágios durante o curso de base, acabei por fazê-los precisamente no Instituto Português de Oncologia, e já na altura me seduziu bastante o tipo de cuidados que ali era prestado e o tipo de doentes que ali se tratava. E então
foi um sítio onde eu sempre, lá está, encabeçando precisamente nessa experiência que tive e que me foi muito satisfatória nos estágios do curso de base, era um sítio para onde eu queria ir e onde eu acabei por efetivamente ir. Mas dentro do IPO há outras áreas, há gastro, há, suponho eu, que há Sim, bem. senhora. Porquê que Sim, senhora. escolheu esta área da medula? Sim, devo dizer que não escolhi transplantes de medula, não fui eu que escolhi especificamente. Eu gostava de ir para o IPO e qualquer uma dessas áreas, aliás, e o meu estágio foi mais no âmbito dessas áreas, nomeadamente nos cuidados paliativos e doentes do foro de otorrino. Depois, lá está, as tais coincidências. Na altura foi-me proposto, a vaga que existia na altura não era para esses serviços, que eu conhecia em primeira mão, mas para o serviço de transplantação de medula óssea, que eu já achava um tema extremamente interessante, porque depois também tem a ver com hematologia, que também é um campo muito rico e muito interessante. E eu, desde logo, aceitei. E a partir daí lá fiquei e agora é que me tornei, ao longo dos anos, cada vez mais um expert nessa área específica, que é muito específica. Meus Carlos, digamos que quando se fala de IPO, do Instituto Português de Oncologia, vem ao à mente doenças mortais, cancros, coisas que não têm cura, que é para morrer. Nem sempre é assim, infelizmente que não é assim. Cada vez há mais respostas, mais curas. Sim, sim. Quando não há Sim. cura, quando não há cura, ou o enfermeiro entra como nestes casos. A relação médico-doente já aqui foi abordada no programa. Aqui no vosso caso tem enfermeiro, no seu caso concreto, quando está na presença de um doente que não tem nem é a questão de ter cura, que não consegue reabilitar, mas que tem direito à vida, que pode viver e tem alguma hipótese ainda de viver em condições minimamente aceitáveis. Outros nem isso. Como é a relação enfermeiro-doente nessas condições? Como é que Muito bem. É um excelente ponto de partida, e eu acho que falou muito bem, em primeiro lugar, no que é que as pessoas pensam e que as pessoas associam diretamente ao IPO e ao cancro em si, à palavra de cancro em si. Eu acho que por aí é um bom ponto de partida. Aliás, finalmente as pessoas começam a encarar isto com mais naturalidade, como uma doença que pode e deve ser diagnosticada em fases precoces, e é isso que nos permite combatê-la melhor e podemos combatê-la com eficácia. Encarar esta doença do foro oncológico não como um estigma, mas como mais uma doença que infelizmente existe e precisa de ser corretamente combatida. Desde logo o nome, não é? Antigamente as pessoas diziam uma coisa ruim, o mal ruim, lembro-me da minha mãe me dizer, a minha avó, não é? É importante que a gente também abarque as palavras e enfrente a realidade e que desmistifiquemos, como falou bem. E isso eu procuro fazer no meu dia-a-dia, ainda hoje o faço, sempre que as pessoas falam comigo e perguntam, então onde é que trabalho? Trabalho no IPO, e as pessoas dizem, ai meu Deus, deve ser tão difícil, não é? As pessoas para morrer, e eu começo sempre a conversa, ou quase sempre, por desmistificar e dizer o IPO não é um lugar de morte, é um lugar de vida, onde procuramos e curamos as pessoas e conseguimos-lo de facto, que as pessoas percebam que não é uma mentira, não é uma falácia, nós efetivamente conseguimos curar uma grande parte das doenças oncológicas que são corretamente diagnosticadas e nomeadamente em fases mais precoces. E nem todas elas, de facto, há alguns cancros que têm prognósticos muito reservados, mas também os existem de fácil tratamento, que as pessoas fazem um tratamento e rapidamente debelam a doença. E esse é um primeiro ponto e que fez muito bem em falar. Agora, passando infelizmente para a parte então mais complexa, quando não é possível isto, quando não é possível curar a pessoa, e também isto entra outro conceito que agora vai entrando na vida dos portugueses, de cuidados paliativos, que também é preciso falar e é preciso tentar promover em Portugal. Existem serviços específicos, não é o meu, posso lhe falar depois já da experiência minha, não é? Mas eu queria ressalvar que existem serviços específicos para tratar pessoas
a quem infelizmente já não podemos dar cuidados que propiciem a cura da doença, mas podemos dar cuidados que são muito importantes para lhe dar qualidade de vida, lhe retirar dor, lhe retirar desconforto e lhe promover a humanidade e toda a dignidade que as pessoas precisam no fim de vida, tal como em toda a vida, mas também no fim da vida. E é importante que as pessoas percebam que estes tipos de serviços existem, essa rede está a ser apurada, foi criada, nomeadamente há pouco tempo também, um sítio onde se podem propiciar esse tipo de cuidados a crianças, também é muito importante. Infelizmente, isto é uma questão que existe, não podemos negá-la, não é? E também existem crianças que precisam de cuidados paliativos e também já se está a olhar para isso e já foi criada, eu acho que se chama Casa do Castelo, não quero estar a dizer erradamente, mas um sítio especificamente onde as pessoas estão... Isso é uma em festa, não é? Sim, senhor. É a Casa do Castelo, sim, senhor. Sim, senhor, e é muito importante, porque é uma realidade negra, é uma realidade dura, mas tal como a dos adultos, mas nas crianças pesa-nos sempre muito mais, e daí eu também já vou falar no meu caso pessoal, também acontece isso, porque nós transplantamos pessoas desde 6 meses de idade, já transplantamos tanto em realidade como 6 meses de idade, até pessoas com 70 e tal anos de idade. E as crianças, infelizmente, toda a gente pesa, mas as crianças ainda têm um peso superior. Mas temos que encarar que isto é uma situação que existe e as pessoas que têm a noção que de facto está-se a olhar para isso e está-se a tentar a fazer cada vez melhor também nos cuidados em fim de vida, os tais cuidados paliativos que são necessários, extremamente importantes. Também levar esses cuidados paliativos até casa das pessoas, portanto, cuidados paliativos domiciliários, que também será muito, muito importante, e é mais difícil porque ainda exige mais recursos humanos e financeiros, mas gradualmente eu acho que também nos vamos encaminhar para aí, que seria muito importante para que as pessoas possam ter um final de vida digno e se calhar junto das pessoas que mais amam e no espaço que sempre tiveram como seu, e ao mesmo tempo ter o apoio de pessoas que lhes possam criar as condições ideais para que a pessoa não tenha que recorrer ao hospital nessa situação. Ou a família também ficar extremamente aflita e ter que recorrer continuamente ao hospital porque queria ter a pessoa ali naquele fim de vida, mas sente que não consegue dar-lhe todo o conforto que ela precisa, e depois cria-se uma angústia muito grande nas famílias, que por um lado querem respeitar a pessoa e tê-la no seu ambiente que ela tanto preza e quer ter até ao fim, mas por outro lado vem a pessoa em situação de dor, de desconforto e continuamente tentam recorrer ao hospital. E o hospital, o que fazia antes era sempre optar pelo internamento, mas cada vez mais se vai tentar fazer a opção domiciliária destes cuidados paliativos. Agora, diga. Cuidados paliativos nem sempre significa final de vida, ou é essa uma verdade assumida? Sim, no caso em que eu estou a falar, sim, estávamos a falar de cuidados em final de vida, sim. Sim. E nestes casos, agora, final de vida, quando se trata de crianças, a preocupação maior é dar realmente algum apoio aos próprios pais. Bom, nas crianças, aos pais e à criança, não é? Mas aí, e voltando um bocado atrás à oncologia, não só nas crianças, não só nos adultos, não só em cuidados em final de vida, mas aí está uma das principais diferenças que eu também explico sempre às pessoas acerca do doente oncológico e da doença oncológica. É que na doença oncológica não é só a pessoa que fica doente. Pois. Nós dizemos que toda a família fica doente com ele, porque são muitas vezes processos dolorosos, muitas vezes de longa duração, que implicam a alteração da imagem corporal, que implicam desconforto, às vezes dor, tratamentos que têm efeitos secundários arrasadores, grandes tempos fora do local de trabalho, que infelizmente muitas vezes faz com que as famílias tenham graves
machadadas no seu orçamento familiar, e as pessoas precisam de muito apoio também social. Isto para lhe dizer que não é só nas crianças e não é só em fim de vida. Nós entendemos, nomeadamente no IPO, nós quem estamos a tratar é sempre a pessoa e ao mesmo tempo a família. A família tem que ser ao mesmo tempo tratada, não só nesse caso, mas em todos os casos, também nos adultos e em qualquer doença oncológica. Portanto, nós tentamos sempre ter esse cuidado, sempre tratar da pessoa e tentar prestar um apoio à família que está gravemente fragilizada. E essa é uma das diferenças com as outras doenças. Mais do que as outras doenças, ou tal como algumas outras doenças, mas no caso da oncologia, quase sempre isto fragiliza muito toda a família. É interessante, não é, Carlos? Você abordou um aspecto muito importante dos termos que se usam agora. Nós antes falávamos sempre em tratar das doenças. E o Sr. Carlos, ao longo da nossa conversa, diz sempre cuidar das pessoas, família. Certo. As pessoas valem mais, são mais do que a doença. A doença é algo Exatamente. da vida delas. Eu gostava ainda de focar um outro aspecto que para mim, acho que para vocês enfermeiros deve ser muito sensível, deve causar uma sensação muitas vezes dolorosa e de impotência. Quando estão com uma criança, um bebê, uma criança de meses ou até de poucos anos, de ter a idade, a angústia que aparece em vós também é maior, não é? Infelizmente sim, como referi há pouco, eu acho que não é. As crianças são o nosso tesouro, acho que todos conseguimos concordar, quer sendo pais, quer mesmo quem não teve essa possibilidade, ou porque não pôde, ou porque não quis, mas acho que todos nós concordamos que as crianças são o nosso tesouro, são o nosso futuro e qualquer coisa que afete uma criança acho que é especialmente dolorosa, não só objetivamente para ela, mas para toda a pessoa que está à volta e que está ao pé dela. E nós sentimos exatamente o mesmo. Mas, como lhe digo, é aí que temos que redobrar a atenção e redobrar as nossas forças no sentido de cuidar melhor. E lá está. E cuidar também quem está à volta, e os pais precisam de imensa ajuda. E aí também entram até outras profissões, devo dizer, estamos a falar sobre enfermeiros, mas aqui está uma boa altura para eu referir organizações sem fins lucrativos que nomeadamente trabalham em estreita cooperação com o IPO. Uma delas é a Liga Portuguesa contra o Cancro. Essas pessoas conhecem muito bem e têm uma tarefa muito benemérita e muito grande pela frente e que há muitos anos cumpre com muito brilhantismo. Aliás, inclusivamente, há coisas que funcionam no IPO que funcionam graças à própria Liga Portuguesa contra o Cancro. Falávamos dos paliativos. A tal edifício de paliativos dentro do próprio IPO foi obra da própria Liga Portuguesa contra o Cancro e não do Estado português, para que tenhamos noção da extensão desta ajuda. Mas há outra organização, voltando às crianças, que tenho conhecido nos últimos anos, que se chama Acreditar, a organização Acreditar, que eu pessoalmente admiro de coração, e trabalha connosco na unidade de transplantes de medula óssea. Trabalha também com a pediatria, mas eu conheço melhor no nosso caso, e fazem um trabalho espetacular auxiliando os pais, não só auxiliando a própria criança, com atividades, fazendo desenhos, colagens, recortes, contando histórias, mesmo, mas tal como substituindo os próprios pais, quando os pais precisam de ir jantar, precisam de almoçar, precisam de sair 5 minutos para respirar um pouco, porque os pais estão internados, no fundo, 24 horas com as próprias crianças, e elas ficam lá e substituem. Nós também o fazemos muitas vezes, também entramos nós, os assistentes operacionais, também muitas vezes substituímos-los no papel de pai e de mãe junto das crianças quando eles precisam de sair, mas a Acreditar também faz um papel muito, muito importante aí. Agora, falava em crianças sem apoio, deixe-me só contar-lhe um caso que eu acho que isto fica mais claro das pessoas perceberem o que é que se passa nas nossas vidas, se calhar quando nós contamos exemplos. E eu lembro-me bem, eu era um jovem enfermeiro na altura, não sei se trabalharia há pouco tempo, máximo, há menos de 5 anos, e nós tivemos precisamente uma criança muito tenra idade, 2 anos, inferior a 2 anos, ela dormia no seu berço,
o apoio familiar era, infelizmente, era pouco existente, ou quase inexistente. O que havia era muito difícil porque era apenas a mãe, e a mãe tinha que estar com outros filhos pequenos. Nós servimos uma grande área geográfica, essa família era muito longe, e a criança ficou praticamente ao nosso cuidado muitas das vezes. E lembro-me, só para terem noção, nunca mais me esquece, a criança adormecia, nós colocávamos o dedo no berço e ela agarrava, a mãozinha dela agarrava o nosso dedo, que é muito maior, não é? E ela ficava ali a agarrar o dedo até que adormecia. E nós depois tentávamos lentamente, lembro-me perfeitamente como se fosse hoje, de lentamente tentar retirar o dedo, e quando ia retirar o dedo ela notava e acordava, chorava um bocadinho, e nós ficávamos ali tempos infinitos, tipo debruçados sobre o berço, com o dedinho, e ela a agarrar com a mão o nosso dedo para conseguir dormir. É um belo quadro isso, não é? É um belo quadro. Gosto de recordar, aliás, recordo imensas vezes, e recordo com alguma alegria, apesar da criança não estar ali propriamente na situação mais feliz de todas, mas recordo como um quadro bonito, exatamente, como um quadro bonito, recordo, sim. Eu sou cego, como já lhe disse, não vejo, mas presinto um brilhozinho no seu olhar. Estou enganado. Não. Devo dizer, até curiosamente também, já transplantamos também pessoas invisuais, mais que um, já vários invisuais, jovens e adultos também. Também foi uma experiência desafiante, porque nós trabalhamos em ambiente de isolamento, portanto a pessoa está sozinha no quarto, e quando está no ambiente de enfermaria, mesmo quando não tem um enfermeiro, quando não tem um assistente ao pé, às vezes em ambiente de enfermaria os outros doentes ajudam, não é? Explicam, estão ao pé sempre para tentar ajudar. Ali não, no ambiente de isolamento a pessoa, no meu serviço, fica obrigatoriamente sozinha, como digo, isolada, não é? E foi muito desafiante com a questão com os invisuais, porque lá está, eles tiveram que reconhecer todo aquele novo ambiente. Nós tinham sempre um fio de soro conectado a eles, que tinham que ter muito cuidado, também não permitia uma mobilidade total, mesmo depois de conhecerem o espaço, mas foi extremamente desafiante e foram experiências muito, muito gratificantes. Pergunta era nesse sentido. Você, com 79 anos de carreira profissional e muito mais de homem, de pessoa, fala disto tudo, ainda com esse brilho nos olhos. Você, no lado humano, que é sempre a vertente que eu gosto de ver na pessoa que cuida, ainda chora? Se eu ainda choro, sim, claro que sim. Claro que sim. Claro que sim, às vezes é inevitável, e reparem, muitas vezes nós evitamo-lo junto das pessoas, porque isso pode quer acicatar ainda mais a dor da pessoa, pode fazer crer que a pessoa que está do outro lado está a perder o norte, e quando as pessoas normalmente veem em nós a pessoa que tem o norte e que mantém ali a linha de condutora do tratamento e do retomar da saúde. Por isso, muitas vezes nós, por esses motivos e mais alguns, nós até evitamos-lo junto das pessoas, é isto que eu quero dizer. Mas às vezes não é possível. Às vezes não é possível. Às vezes não é. Já várias vezes, provavelmente nas mãos já não chegam para contar as vezes em que isso não foi possível, em que eu tentei evitá-lo, mas infelizmente isso não foi possível. Posso-lhe contar um caso desses mais uma vez. Se quiser, posso-lhe contar mais um caso desses. Lá está, mais uma vez, isto se calhar ilustra-se melhor se eu disser o que é que se passou. Queria. Estávamos a falar há pouco de pessoas a quem, infelizmente, a dada altura, nós não temos mais tratamentos curativos a oferecer. Às vezes, mais grave do que isto, a pessoa está em estado de saúde tão débil em que nós já entendemos que não se devem ser tomadas medidas para tentar, nomeadamente, reanimar uma pessoa que tem uma paragem cardíaca ou respiratória. Isto é muito complicado, quer para nós que estamos habituados a agir. Quando a pessoa normalmente tem uma paragem cardíaca ou respiratória, nós agimos de imediato com manobras
para tentar reverter essa situação. É-nos muito difícil para nós quando não o podemos fazer, mas infelizmente há estados onde já não faz sentido nós estarmos ali, vamos estar a submeter a pessoa a sofrimento adicional com vista a coisa nenhuma. Era quase uma distanásia, não é? É quase uma distanásia, digamos assim. Não é assim, não é bem ao menos é um bocadinho diferente, mas onde eu queria chegar é que é difícil para nós isso, mas muito difícil também é nós explicarmos à família isto, não é? É nós explicarmos à família que vai acontecer um acontecimento que infelizmente pode, que acaba por se traduzir provavelmente no fim de vida daquela pessoa, e que nós vamos estar ali ao lado e não vamos tomar nenhuma medida para tentar reverter aquela situação e reanimar a pessoa. Isto é extremamente complicado de nós, uma mensagem muito difícil de se passar, muito pesada, e nós, infelizmente, temos que fazê-lo algumas vezes. Algumas vezes. E uma das vezes, peço desculpa interromper, mas... Esperamos sempre que vocês nunca deem mais notícias, que tenham sempre solução. Pois, mas infelizmente nem sempre é verdade, lá está. E eu ia contar o resto do caso, porque o caso que eu queria contar e que me marcou para sempre, tal como o caso dessa menina, era um caso onde era um jovem casal, casados há não muito tempo, com imensos planos pela frente, planos que eles partilharam connosco durante os meses em que ele esteve internado. Meses esses em que ela, como esposa devota que era, que eu posso atestar que era, o acompanhou muito próximo, e chegou a uma altura em que nós tivemos que comunicar este tipo de informação que eu estava a referir, que ia acontecer algo de muito mal ao marido, e eu que estava ali, ou quem estivesse ali ao pé, não íamos tomar medidas para reanimar o marido. E isso ela entendeu, e a coisa aconteceu, e foi comigo, e foi com ela, e foi com eles, estávamos os três. É um quadro, mais uma vez, este muito mais doloroso do que o outro, e ele estava na cama, a esposa estava de um lado, eu estava do outro, ele começou a ter dificuldade respiratória, e lentamente a situação propiciou-se, até que chegamos ao limite, e ela sabia que não íamos fazer nada, os dois, eu dei a mão de um lado ao doente, ela deu-lhe a mão do outro, até que a coisa efetivamente acontece, e ela me pergunta, não é? Ela sabia no fundo, também ela viu como eu o que é que estava ali a acontecer, mas ela pergunta-me, e eu tenho que lhe dizer, ela pergunta-me, já aconteceu, enfermeiro, já aconteceu, foi agora. E não fazem a ideia da dificuldade que é eu dizer as simples palavras, sim, foi agora, foi aqui. A caminhada do teu marido chegou ao fim, mas eu tive que lhe dizer aquilo. E esse, escusado será dizer que foi um dos momentos em que eu chorei com a pessoa que estava ali ao meu lado, não é? Pois, ainda bem que consigo chorar, porque quando uma pessoa já não chora, é mau sinal. Explicar, mas de qualquer maneira, a nossa conversa está muito emotiva, está muito ligada. Eu peço desculpa, Américo, estavam a tentar ligar-me e eu não ouvi o que o senhor disse. Estava aqui a dizer que a nossa conversa está muito emotiva, está muito boa, muito humana, e realmente a abordar aquilo que normalmente ninguém quer abordar, que é o lado afetivo da pessoa, do enfermeiro. Já abordámos também do médico. Você falou um bocado de dar a notícia, de acompanhar a pessoa até ao fim, da sua experiência nos paliativos. Este acompanhar a pessoa até ao fim, que marcas é que deixa na vossa vida? Você já falou um bocadinho disso, implicitamente, mas em si, como homem, eu já vi que sim, que deixa muitas marcas, mas
você consegue gerir bem essas situações. Há quem cuide de vós, ou seja, quando vocês ficam debilitados, ficam fragilizados com estes acontecimentos que afetam crianças, adultos, idosos, famílias, quem é que cuida de vós quando isto tudo acontece em cima de vós? Ora bem, é óbvio que ficamos fragilizados. Tendo profissionais que são treinados para o efeito, não é? Nós já temos outra forma de nos adaptar, e o termo técnico é fazer coping, ou seja, uma forma através da qual o nosso cérebro vai aceitando determinadas realidades e as vai acomodando à nossa realidade, permitindo-nos seguir em frente. É óbvio que, com a experiência que se vai alongando, eu também digo-lhe que faço melhor isto provavelmente agora. Nunca o faremos bem, nem de forma completamente, nunca vai ser inócuo vermos alguém a sofrer à nossa frente, mas nós vamos melhorando essa forma de acomodarmos em nós a realidade que estamos a presenciar ao longo do tempo. Os primeiros anos são mais difíceis, temos mais dificuldade em fazer isso, também temos mais, outro tema que eu explico muitas vezes, temos mais, quando somos mais novos e saídos do curso, somos mais, lutamos mais por ideais e às vezes há algumas coisas que nós achamos que têm que ser assim porque têm que ser assim. E eu lembro-me perfeitamente que, por exemplo, eu saí do curso e achava que se devia, independentemente do que fosse, dizer sempre a verdade a um doente sobre o seu estado clínico. Devo-lhe dizer que muitos anos depois, eu acho que esta frase não é sempre verdade, nem deve ser sempre levada à letra. Teoricamente parece uma coisa lógica, a pessoa tem sempre direito a saber, mas eu aprendi com os anos, por exemplo, que isto é uma máxima que nem sempre deve ser respeitada. Nós temos que ver a pessoa que está à nossa frente, analisar a situação, analisar a capacidade que ela vai ter para encaixar essa informação e muitas vezes percebemos que o que nós não podemos tirar à pessoa, podemos omitir alguma informação. Agora, o que não podemos nunca tirar à pessoa é a esperança. E se eu tirar um mínimo de esperança, se eu tirar todos os motivos pelo qual a pessoa tem, ou os quais a pessoa tinha para se levantar na manhã seguinte, se a pessoa não tiver motivo algum para se levantar na manhã seguinte, aí sim sou eu que o estou a condenar à morte enquanto vivo. E isso é que eu sinto que nunca posso fazer. E são coisas que eu acho que me fui aprendendo, lá está. Eu saído do curso achava que era a verdade, era lírico, a pessoa tem direito, temos que lhe dizer tudo, e não, aprendi que se calhar não é nada assim, e há coisas que é isso, com o tempo nós vamos aprendendo a gerir e agimos de maneira diferente e acabamos por nós próprios, se calhar, acumular melhor a informação e sermos melhores também a lidar com o problema do outro. Explicar, você e muitos colegas, todos os seus colegas, têm filhos, têm irmãos, têm família. Certo. Como é que, saindo de uma situação hospitalar do dia de trabalho, em que lidaram com pessoas em estado tão crítico, tão angustiante de cuidar, como é que chegam a casa e olham para o vosso filho que podia estar naquela situação, como é que olham para o vosso pai que podia estar naquela situação, para a vossa mulher que pode estar naquela situação? No fundo, vocês pensam que poderia ser eu, poderia ser a minha mulher, poderia ser o meu filho, poderia ser o meu pai, claro. a minha mãe. Que sensação é que se traz em vós enquanto profissionais, neste caso em si, é você que está a falar, porque claro. Eu creio que não é indiferente a isso tudo, como é óbvio. Não, claro que não. É óbvio, a primeira coisa, e para ser franco, a primeira coisa que sentimos quando chegamos a casa junto das nossas famílias é um sentido de gratidão enorme, não é? Por as pessoas estarem connosco e estarem minimamente bem, lá está, não estarem infelizmente naquele contexto hospitalar que nós acabamos de presenciar. Por isso a primeira coisa que existe é um senso de gratidão enorme. E depois, é óbvio que isso tem um reverso da medalha, que é responsabilizar-nos sempre mais, porque nós temos precisamente essa noção que quem nós estávamos a tratar durante o dia podia ser a nossa esposa ou podia ser o nosso filho, e isso acho que nos responsabiliza todos os dias mais. Aliás, e nós vemos-lo porque às vezes isso acontece mesmo.
acontece realmente. No meu serviço, nomeadamente, nós já o irmão de um enfermeiro da nossa equipa e já transplantamos o pai de um assistente operacional da nossa equipa. Esses, mais uma vez, tal como esses momentos em casa, mas esses momentos em que nós transplantamos essas pessoas foram ainda mais claros, que claramente que cada um de nós e cada um dos nossos mais queridos pode a qualquer momento tornar-se aquele doente que nós estamos a tratar. E nesses dois casos, então, ainda foi mais gráfica a versão a noção que nós tivemos, porque nós vimos, de facto, um irmão do enfermeiro a entrar e a ser tratado ali por nós, e o pai de um assistente operacional, e ainda se tornou mais claro ainda do que em casa. Portanto, tudo acontece, qualquer um de nós pode estar ali, e isso só nos responsabiliza mais e traz-nos mais a responsabilidade é o que eu acho. Ela já existe, já está inerente, mas quando nós percebemos que qualquer um de nós ou qualquer um dos nossos próximos pode estar naquele lugar, que nós sabemos isso, temos essa noção, isso aumenta infinitamente a responsabilidade e o brio que nós temos que ter, lá está o gosto que nós temos que ter a fazer tudo o que ali estamos a fazer. Olha, Carlos, eu, pela conversa que estamos aqui a ter, atrevo-me a perguntar uma coisa que acho que era quase escusado. Se pudesse voltar atrás, enveredava por esta carreira? Eu acho que sim. Isso é sempre uma pergunta muito complexa, não é? Nós gostamos em vários temas, nós fazemos muitas vezes esse exercício, quando esse exercício eu acho que na realidade é extremamente difícil de ser feito, não é? Mas respondo de outra forma. Sim, não tenho qualquer arrependimento, nem qualquer ressentimento para comigo próprio por ter tomado esta opção na minha vida, e como lhe digo, sinto o mesmo entusiasmo em cuidar das pessoas agora, 19 anos depois, como sentia quando saí. Talvez até um pouco mais, porque como lhe disse há pouco, se calhar sinto que até o consigo fazer melhor agora. Ao fim destes anos todos, o deve haver na sua vida de enfermeiro, pesa mais o deve haver a nível de cuidar, a nível de resultados positivos, de serviço positivo, de cuidar positivamente a pessoa, o haver ou o deve, qual é que pesa mais? Quais foram os resultados mais óbvios que viu na sua vida? Foi cuidar e ver o doente reabilitar-se, se não fosse fisicamente, ao menos espiritualmente ou psicologicamente, ou foi vê-lo desaparecer, definhar? Qual é que pensou mais? Isso é uma pergunta extremamente complicada. Pois é, mas extremamente complicada. Mesmo porque e eu não gosto nada de ver a questão dessa forma, devo-lhe dizer que faz-me aí uma pergunta extremamente incómoda, porque eu não gosto nada de ver a questão dessa forma. Porque, como lhe digo, não oncologia, e eu acho que não devo ver a questão. Se eu vir a questão muito dessa forma, na oncologia, rapidamente o meu dia a dia se pode tornar mais negro e podemos cair numa espiral na qual não queremos cair. Agora. Sim, eu gosto de pensar que, pelo menos em termos espirituais e de bem-estar psicológico, eu vi muitas vezes as pessoas a recuperarem e sentirem o efeito positivo dos cuidados que nós lhe providenciamos. Mas, como lhe digo, o transplante medula-óssea é um tratamento complexo e em termos de saúde efetiva física e nem sempre posso falar que tive que a grande maioria foram curas totais, mas isso tem a ver com o tratamento que nós fazemos, e eu nem gosto muito de ver a questão dessa forma. Acho que a pergunta não foi bem formulada, porque isto realmente em saúde, essas perguntas não são charlatarias, não é? Mas pois. Pergunta de uma outra forma que se calhar é mais fácil de explicar e de as pessoas perceberem. Na sua área, na área de transplante de medula óssea, uma pessoa que não fique curada, pronto, vai ficar com mazelas, não, vai ficar com imitações, vai ficar com problemas. Quais são os problemas mais frequentes que podem acontecer
no dia a dia de uma pessoa que é transplantada? Quais são os cuidados que normalmente... Ok. Posso-lhe tentar dar de facto uma noção geral. O transplante de medula é um tratamento muito complexo e que traz consigo a possibilidade de complicações a posteriori, que são um rol muito extenso e algumas delas são muito graves. Quando falo essencialmente de transplantes halogénicos, isto é, a pessoa pode fazer transplante das suas próprias células hematopoéticas, de si próprio, ou pode fazer transplante de uma outra pessoa da família ou nem sequer sendo da família, ok? E esses são mais complexos. Os transplantes que fazemos, que são feitos através das células da medula de outras pessoas, são mais complexos e trazem riscos muito mais graves. E aí sim falamos de uma das principais complicações que existem, que é a doença enxerto contra o hospedeiro, em que a medula que entra, além de propiciar um novo funcionamento à medula que nós acabamos por destruir com quimioterapia na intenção de debelar a doença que a pessoa possuía, essa medula, além de lhe dar essa vida, a medula do doente pode literalmente atacar o próprio doente, ou seja, é um transplante ao contrário dos outros transplantes, a ver se eu explico de forma muito simples. Nos transplantes de órgão, normalmente nós dizemos e ouvimos dizer que a pessoa rejeitou o rim, ou que a pessoa rejeitou o fígado, não é? Porquê? A pessoa ainda está na posse do seu sistema imunitário e quando o órgão é colocado na pessoa, o sistema imunitário identifica o órgão como algo que não é seu e vai atacá-lo, exatamente, rejeitando-o. No transplante de medula óssea, isto é muito mais complexo, porque o sistema imunitário é providenciado pela medula. Quando fizemos o tal transplante halogénico, significa que o sistema imunitário corresponde ao sistema do dador, ou seja, acontece uma situação paradoxal em relação aos outros transplantes de órgão, que é a medula que entra, que nós colocamos na pessoa, vai entrar no corpo e vai dizer este corpo não é meu, e ela tem a seu cargo o sistema imunitário e vai fazer com que o sistema imunitário ataque o corpo do hospedeiro, que é o que nós chamamos a pessoa que recebeu o transplante de medula óssea. E isso causa problemas muito graves, pode ser a vários níveis, a vários órgãos, pode ser na pele, pode ser no sistema gastrointestinal, pode ser no fígado, mas condiciona muitas vezes situações agudas muito graves, ou muitas vezes depois transforma-se numa situação crónica que leva com que a pessoa tenha uma qualidade de vida menor ao longo do resto da sua vida. Portanto, são questões graves e que têm que ser adressadas com muito, muito cuidado. Há muitos dadores de medula óssea em Portugal? Ora, há sim senhor. O nosso banco de medula chama-se SEDACE e é um banco a cada dia que passa mais rico. Já que estamos a falar nisto, vamos então se calhar falar de questões da dádiva de medula óssea, que são questões também interessantes. É importante as pessoas tornarem-se dadoras, porque isto serve para todo o mundo, ou seja, os dadores SEDACE, dadores portugueses que estão inscritos no nosso banco, podem ser dadores para pessoas que precisem da sua medula portugueses ou eslovacos, norte-americanos. As pessoas têm que ter noção disso. Podem ajudar uma pessoa em qualquer país desta nossa pequena bola azul. A mesma coisa, nós aqui no meu serviço também transplantamos medulas de dadores nacionais, mas muitas vezes, com muita frequência, dadores alemães, dadores norte-americanos, dadores de variadíssimos países. Isso é super importante. Agora, também acho que é importante também desmistificar, acho que às vezes isso também é um erro. Se passa a ideia que dar medula é tão fácil como dar sangue, eu também acho que se deve desmistificar um bocado isto e não é tão simples assim. Numa fase inicial, sim. Ou seja, há duas fases muito importantes. Numa primeira fase, efetivamente a pessoa dispõe-se a ser dador de medula óssea e são-lhe colhidos tubos de sangue, que no nosso caso, para as pessoas terem noção,
são no Centro de Histocompatibilidade do Porto, que é um pavilhão no Hospital de São João. Sim. E aí sim corresponde apenas a uma colheita de sangue. Isso vai permitir que eles façam um perfil histológico da pessoa, um perfil HLA, ou seja, eles vão a fazer, é o que eu estava a dizer no fundo, um perfil da pessoa que vai permitir comparar com as pessoas, com o perfil das pessoas que precisam de transplante e ver se existe ou não um match. Esta é uma primeira fase que efetivamente é muito simples. Agora, existe depois a fase 2, que é quando efetivamente a pessoa é novamente contactada e dizem, existe um match, ou seja, existe uma pessoa que está doente, aqui ou noutro país, e que precisa agora que a dádiva seja real, ou seja, o senhor estava disposto a, mas agora tem efetivamente que doar. E a partir daí começa um segundo processo, que não é tão simples quanto doar sangue. Se calhar também não adianta estarmos aqui a explanar, mas Sim. é um bocadinho mais complexo e eu acho que isso se deve dizer às pessoas, ok? Mas isso só se encara quando a pessoa realmente é chamada, é convocada. Só para ter uma ideia, é algo doloroso, é algo que carrega perigo de vida para o doador, ou nem tanto assim? É algo, sim, é algo muitas vezes que pode ser doloroso, sim. As pessoas que têm que fazer o que nós chamamos de fatores de crescimento, as pessoas têm que fazer medicamentos que propiciam a proliferação de células progenitoras hematopoéticas, que são as tais células que eu falava que normalmente habitam a medula e que criam todas as células do nosso sangue. Nós vamos dar injeções a essa pessoa para que haja uma sobreproliferação desse tipo de células para depois nós podemos escolher o seu excesso. Muitas vezes este trabalhar extraordinário da medula provoca fortes dores ósseas, só para termos uma noção de umas coisas que efetivamente pode acontecer. As pessoas depois podem, se não tiverem boas veias, podem eventualmente ter que colocar um catéter central para que a colheita seja efetuada. O catéter central também tem riscos, traz consigo riscos de hemorragia, nomeadamente. Mas, portanto, sim, existem alguns riscos. Se as pessoas os devem temer, não, eu diria que não. Claramente, a dádiva justifica. Agora, as pessoas, lá está, devem ser informadas, sobretudo, né, no caso nós estamos a falar de um doente, estamos a falar de uma pessoa teoricamente saudável e que está totalmente benemérita. Portanto, eu acho que merece, o mínimo que a pessoa merece por toda aquela magnanimidade que está a ter, é muita sinceridade no que lhe pode acontecer. E eu acho que isso tem que ser sempre feito, ok? No caso de uma pessoa que queira doar sangue, tem, desde já saber, a pessoa tem que saber de antemão que tem que ser o mais saudável possível. Não pode ter doenças como diabetes, não pode ter problemas graves de fígado, de rim, tem que ser uma pessoa saudável. Certo. Isto implica que cada vez haja menos gente que possa doar, porque há muita gente, mas muitos não estão em condições. Não, felizmente a questão das dádivas, agora falando de sangue, estávamos a falar de medula, mas de sangue existem alguns períodos onde de facto existem algumas falhas, mas felizmente existe também um bom grupo de dadores de sangue em Portugal. Nós, nomeadamente no IPO, que temos dadores próprios dedicados que vão e fazem a dádiva diretamente no nosso hospital e na grande maioria das vezes, penso que não estou a dizer uma mentira, agora nestes últimos tempos igualmente, somos praticamente autossuficientes, o que felizmente prova que ainda existe uma boa amostra de dadores e que são bastante... Mas no caso da medula é mais exigente, portanto a pessoa tem ainda mais exigência de ter saúde, portanto o limite também. Não digo... Sim, não digo mais exigente, tem a mesma exigência, idealmente terá que ser uma pessoa saudável. Não pode ter diabetes, por exemplo, não pode ter... Pode, não. É um processo mais complexo, sabe, Américo? Isso depois é uma questão das pessoas se dirigirem... Uma questão das pessoas se dirigirem lá e verem. E perguntarem, porque diabetes não é necessário, não é líquido que uma dessas comorbilidades seja fator de exclusão. Portanto, o melhor é as pessoas dirigirem-se, porque depois são questões mais complexas
e lá no Centro de Histocompatibilidade do Porto, que é no São João, eles explicam-lhe tudo e as pessoas podem fazer a sua dádiva e tornar-se dadores, que acho que devem fazê-lo. Já agora, a nossa conversa está quase no fim, afinal, a conversa tornou-se tanto humana como mais técnica, e ainda bem que assim foi, porque esclareceu alguns dos aspectos que eram importantes. Eu queria lhe perguntar apenas isto, porque acho que é importante. Uma pessoa que não tenha problemas de medula óssea pode evitar de vir a ter problemas, ou isto não é evitável? Acontece porque acontece. Ora bem, os problemas de medula óssea que falamos, nós não tratamos exclusivamente, nós tratamos um rol grande de problemas, ou seja, tratamos por um lado doenças oncológicas e por outro lado tratamos de doenças não oncológicas, tratamos de doenças metabólicas, imunodeficiências inatas. Portanto, há logo aqui uma distinção muito grande a fazer. Em relação a doenças metabólicas, a doenças, imunodeficiências que nascem com as próprias crianças, aí é óbvio que não há nada a fazer, são problemas inatos que acabam por se desenvolver. No que toca a doenças oncológicas, e aqui fica a dica, quer para os problemas que depois afetam a medula, quer para qualquer problema oncológico, um problema oncológico é multifatorial, ou seja, o que se entende é que uma pessoa nunca desenvolve uma doença oncológica apenas por um fator, desenvolve-o sempre por vários fatores combinados. Alguns deles não são controláveis, algumas doenças têm algum fator hereditário, genético, na sua componente, nomeadamente problemas de intestino, problemas de mama. Sabemos hoje em dia que têm componentes genéticas muito altas, as pessoas já são hoje em dia chamadas a fazer um rastreio mais frequente, pessoas que têm na família pessoal com cancro do cólon ou também com CA da mama, e já sabem, e quando têm o caso, os próprios médicos aconselham e fazem um rastreio muito mais frequente para tentar fazer detecções precoces. Portanto, por aí sim, podemos fazer alguma coisa. Primeiro, fatores genéticos, em alguns casos. Segundo, hábitos de vida. Em todas as questões oncológicas se põe, e é muito importante falarmos, e as pessoas, a educação para a saúde, sim, o cancro pode ter a ver com isto, e um dos fatores que despoletam pode ser este. As pessoas às vezes pensam que uma questão tão simples como esta pode não ser, mas o tabaco, aí as pessoas acho que já sabem e têm essa noção, mas não só. Hábitos de vida de sedentarismo, consumo de gorduras em excesso, consumo de açúcares refinados em excesso, podem ser um desses fatores, não serão exclusivos, mas podem ser um destes fatores que todos em conjunto contribuirão para a oncogênese, ou seja, a modificação de um gene que deixa de funcionar bem e depois vai dar ordem para que o corpo comece a produzir células cancerígenas que não fazem o seu propósito original, mas que fazem propósitos que não são o seu original. Lá está, são células cancerígenas que agem em seu mérito para seu benefício próprio, causando malefício ao restante do corpo humano onde elas estão a habitar. Olha, Ricardo, portanto, sim. Pode dizer, desculpe ter interrompido, pode dizer. É isso, portanto, os fatores então de hábitos de vida, e depois existe de facto uma predisposição genética de algumas pessoas a desenvolver determinadas doenças oncológicas, e aí, no que toca aí, não podemos fazer nada. Por exemplo, eu posso lhe dizer que, e com muita tristeza, já presenciei várias vezes, pessoas jovens com bons hábitos de vida e que desenvolveram à mesma uma doença oncológica. Portanto, a resposta do início é muito complexa, portanto, sim e não. Há coisas que nós não podemos fazer nada para evitar que isso aconteça, mas há algumas que de facto podemos evitar que aconteça, porque isto é uma doença complexa e sempre plurifatorial, e nós nunca chegamos a descobrir qual foi o fator preponderante para que a oncogênese acontecesse, para que se criassem essas células cancerígenas, mas sabemos sempre que são vários fatores que se conjugam. Vamos brincar. Para terminar o nosso programa de hoje,
É claro que isto tínhamos conversa para muitos dias, a área da saúde, e então nesta área em especial tem muito que se diga. Eu gostaria que o Sr. Carlos terminasse dizendo-nos, em jeito se calhar de esperança e também de desmistificar alguns medos, embora eles sejam reais e tem que se ter receio, estes doentes que sejam reabilitados, que no caso dos transplantes de medula óssea, por exemplo, a esperança de vida deles, não estou a perguntar aqui anos de vida, não é isso, mas a esperança de ter uma vida relativamente normal, em família, de poderem ter realmente uma vida social, normal, é possível? Ou ficam muito limitados para agir junto da sociedade, ficam com complexos? Não, Não. não. Não, é perfeitamente possível. Como lhe digo, estamos a falar, temos que ter cuidado a abordar o transplante de medula óssea, como lhe disse há pouco, é um tratamento extremamente complexo Sim. e, nomeadamente, também diversificado. Como lhe disse, nestes ramos, o transplante autólogo feito da própria pessoa ou halogénico são muito diferentes e comportam riscos muito diferentes. Nomeadamente em termos de transplantes autólogos, que são muito melhor tolerados porque as células são da própria pessoa, temos casos perfeitamente de sucesso total, em que as pessoas voltam rapidamente, nos espaços às vezes inferior a um ano, ao seu trabalho, à sua família, e são casos totalmente bem-sucedidos. No caso dos transplantes halogénicos, como lhe digo, alguns são de facto complexos e têm às vezes, infelizmente, alguns problemas em termos de qualidade de vida, por aquele problema que eu descrevi, da doença enxerto contra o hospedeiro, ou alguns deles infelizmente também têm desfechos que nós não pretendíamos, dá para entender o que é que estamos a falar, mas muitos deles têm perfeitamente qualidade de vida e já foram reintegrados também nos seus trabalhos, nas suas famílias. Para ter noção só, a minha unidade transplanta já há muitos anos, eu agora não quero dizer um dado errado, mas se calhar vou-lhe dizer, mas há cerca de 30 anos, para termos mais ou menos noção, mais de 30 anos já, e até há bem pouco tempo, a última vez que eu soube, só para tornarmos mais uma vez mais gráfica a questão, o primeiro transplantado estava aí vivo para contar a história a quem quisesse ouvir. Só para termos essa noção, para responder rapidamente à pergunta. Eu vou tentar, ao longo destes programas que já vão em várias edições, trazer aqui alguém que tenha sido transplantado, alguém que tenha passado por estas experiências, que não é fácil, eu sei que não é fácil estarem em cara. Pois, não sei se aceitarão, mas garanto-lhe, aceitando é alguém que tem de facto muito para contar. Eu sei, eu vou tentar porque eu tenho a minha esposa que trabalha na União Portuguesa contra o Cancro e pode ser por aí, não é fácil, porque eu trabalho no centro de dia e aí é difícil, mas pode ser que consigamos até ficar aqui um pedido, sabe, do Sr. Carlos, em conversa, calhar, de escolher alguém que queira dar um testemunho, se calhar é uma pessoa ideal porque já passou por cá e sabe que isto é para bem público, é para ajudar os outros a descobrirem que nem tudo é tão bom como parece, nem tudo é tão bom como se diz. Há um meio termo, há uma balança que tem prós e contras, tem dois pesos, duas medidas, mas há sempre uma coisa, é que há gente que cuida de nós, há enfermeiros, há médicos, sobretudo há homens. Eu faço votos para que a maior doença crónica que aconteça na vida do enfermeiro Carlos seja a de sempre poder cuidar com amor, com dedicação, que seja a sua maior doença, que seja essa, porque se for essa a sua maior doença, nós estamos bem cuidados. Obrigado, Sr. Carlos. A última palavra é sua. Um Manhãs por ter vindo aqui. Muito obrigado. Espero que tenha gostado desta experiência e não tenha dado mau emprego todo este tempo que estou aqui neste programa. Agora é a sua vez de se despedir. Muito bem. Eu se calhar vou ocupar aqui, eu sei que isto já vai longo, mas eu se calhar vou ocupar agora aqui mais 3 ou 4 minutos, porque pedia-me casos de esperança e eu se calhar vou-lhe contar 1 ou 2 casos, como eu lhe disse no início,
que ilustram melhor, que se calhar se contarmos ou contarmos o exemplo, não é? As pessoas percebem melhor. É melhor. E vou-lhe contar um ou dois casos, se calhar, de esperança, precisamente. E um deles, que me falou em deficiência, eu já lhe falei que transplantamos 2 invisuais e também transplantamos já, lembro-me claramente de um jovem que tinha síndrome de Down, tem síndrome de Down, e também foi um desafio, não é? Porque era mais difícil para ele, não é? Nós fazemos tratamentos que são dolorosos, com efeitos secundários complexos, e era mais difícil dele entender esses efeitos secundários. Foi um desafio muito, muito, muito grande, mas ele tem um coração enorme. A resposta dele connosco era sempre espetacular, e ele saiu, e alguns anos depois ele voltou para nos visitar, simplesmente, e até hoje também nunca mais me esqueço. Ele apanhava-nos, e nesse dia em que ele nos veio visitar, ele deu-nos um abraço, mas com a força toda que ele tinha, nós ficámos ali quase com uma equimose no braço e no peito, mas absolutamente inesquecível. A força, e nunca mais me esqueço aquele dia em que ele chegou lá e a força com que ele nos apertou quando regressou para nos visitar. Devo-lhe contar outro caso que foi bastante interessante, o que mais uma vez prova como a vida se nos atravessa muitas vezes na frente no hospital. Comprei o apartamento onde habito atualmente, junto de um mediador imobiliário, qual não é o meu espanto quando poucos anos mais tarde ele aparece no serviço com uma filhota pequenina, cerca de 2 anos, para transplantar. Nós já nos conhecíamos da venda da casa, e depois encontramos naquela situação. A menina tinha, infelizmente, um péssimo prognóstico, mas devo-lhe dizer, felizmente, fez o tratamento, e já se devolveram 7, 8 anos. A menina tinha cerca de 2 na altura, portanto agora tem 9, já vai perto de 10 talvez, e também aqui há 1 ano ela foi-nos visitar lá ao serviço. Nós conhecíamos-la com 2, naquela altura já não a reconhecíamos, não era? Tínhamos visto uma pequenina de 2 anos, e depois vimos uma menina de escola de básico, de escola primária, com 8 anos. Era um dia de chuva, também nunca mais me esqueço, e ela entrou e ela tinha um guarda-chuva, e eu comecei a meter-me com ela, e ela perseguiu-me pelo serviço com o guarda-chuva atrás de mim, a fazer de conta que me ia bater, não é? Brincadeiras de crianças, percebe? E ela corremos, o nosso serviço é tipo um grande corredor, e ela perseguiu-me de um lado para o outro, e até hoje eu sei que ela está bem, porque ainda mantenho contacto então com o tal senhor mediador imobiliário, e eu sei que ela está muito bem, está na escola. Portanto, os casos vão-se sucedendo, e estes foram alguns só, mas já tivemos muito mais casos, felizmente, e que nos enchem o coração depois de pessoas que nos vão agradecer. E precisamente eu acho que elas não só agradecer, mas precisamente elas vão nos mostrar, acho que elas querem fazer as duas coisas. Por um lado, agradecer-nos, mas sobretudo o maior agradecimento que elas nos podem dar nem é a palavra, é precisamente o mostrar-nos o quão bem elas estão agora, o quão bem a vida delas estou a estar, e elas percebem que isso é que constitui o maior agradecimento, porque nem precisam de agradecer, podem nem dizê-lo. Agora, o maior agradecimento consiste precisamente em elas mostrarem o quão bem elas estão, o quão saudáveis, felizes, reintegradas na família, no trabalho, elas estão, e isso é que consiste, não é o obrigado, não vale nada à beira disso. Obrigado, meus caros, um bem-aja por isto tudo, e o Gente com História hoje fez-se de cuidados humanos, técnicos, de uma pessoa que mais do que tudo é pessoa. Obrigado.